Olá, esse vídeo faz referência às duas primeiras aulas do dia 13 de maio e, no caso, a partir deste momento, vamos dar início então aos estudos referentes exclusivamente, mas eu falo direcionados à educação, né, história da educação no Brasil. Então, em todos os seus períodos, né, seja ele do período colonial, imperial e o período republicano, que daí tem subdivisões também, tá? Então, aqui neste momento, esse texto 6, ele vai estar abordando, né, como o título fala, a organização escolar no contexto da consolidação do modelo agrário exportador dependente, de uma autora, então, é a Maria Luísa Santos Ribeiro, fala diferente do que nós estávamos utilizando, mas ela tem uma linguagem também tranquila para estar explicando, né, o seu ponto de vista. E o conteúdo, então, abordado aqui, né, justamente essa forma de organização, é no período colonial, né, e quando a gente, a nível de entendimento, quando fala-se questão modelo agrário exportador dependente, temos que entender justamente naquele período o que estava acontecendo. Então, se mantinha justamente uma relação de dependência entre quem? Entre a colônia e a metrópole. No caso, a metrópole aqui era Portugal, tá? Então, vamos estar entendendo nesse texto justamente como que estava organizada a estruturação, né, da educação no período colonial, tudo bem? Então, quando eu penso justamente na questão educacional nesse período colonial, né, então a autora até destaca a organização escolar no contexto, né, se a gente for pensar no Brasil enquanto colônia, ela, como não poderia, né, deixar de ser, está estritamente vinculada à política colonizadora dos portugueses, justamente porque, em decorrência dessa dependência que se tem, nessa dependência entre colônia e metrópoles, né? Porque se tinha uma dependência totalmente da questão política, econômica, né? E então até é interessante a gente entender como que se deu essa colonização para entender praticamente como que ocorreu essa dependência, né? O porquê de tanta dependência. Então, uma das características que marca, né, a colonização do Brasil, e aí eu faço e já repriso questões que eu já comentei com vocês, né, que não é descobrimento do Brasil, tá? O Brasil, ele foi colonizado, e ele foi colonizado por um viés o quê? De exploração mesmo. Então, temos que entender que a colonização no território brasileiro, ela foi marcada principalmente por comerciantes portugueses, né, aonde se tinham fomentados, né, pela burguesia mercantil. E essa questão, quando eu falo assim, dessa burguesia mercantil, é porque se estava, o que, que se pensava na época, né? O comércio, ele era impulsionado pela busca por metais, né? Então, era um período que era marcado pelo mentalismo, aonde acreditava-se que a riqueza de um país, no caso aqui de uma nação, como era Portugal, estava centrado na aquisição de riqueza, né? Então, quanto mais ouro, principalmente metais preciosos, o país, perdão, a nação tivesse nesse momento, era como que ela tivesse, ela fosse uma nação rica. Isso vai cair por terra daqui nesse mesmo, eu falo período ainda do período colonial, né, quando nós temos umas outras inovações que vai até ficar só conseguir visualizar melhor aqui no próprio texto. Mas de início aqui, essa prática do mentalismo, né, ela era bem marcada, bem vigente. Então foi isso que acabou impulsionando por meio das expansões, então, navais, a colonização de outros territórios, como no caso o Brasil. E aqui o que se esperava, se almejava, era muito o quê? O lucro, né?
Então, o objetivo da metrópole das camadas dominantes era sempre o lucro. E aí uma questão que a autora vai estar colocando, que o rápido esgotamento das matas costeiras de pau-brasil, a impossibilidade da população indígena produzir algo que interessasse ao mercado europeu, né? A possibilidade das existências de ouro, bem como o perigo de usurpação dos territórios por outras potências, né, acabaram gerando então um povoamento, uma ocupação do território, tá? Então até faço uma ressalva aqui, falo quando eu comentei da questão da impossibilidade da população indígena, não quer dizer, como alguns livros tragam, que eles não tinham a capacidade para o trabalho, mas eles são e eram compostos o quê? Por diversas etnias, com culturas divergentes, e é claro que eles iriam resistir a todo momento, afinal, quem era o dono da terra? Eram os indígenas, né? E um outro ponto para esclarecimento, quando eu falo usurpação de território por outra potência, uma outra potência que também se caiu, eu falo assim, manteve também essa questão da expansão naval foi quem? A principal foi a Espanha. Então, para ter o controle, não perder esse território, foi que nós acabou acontecendo consequentemente o povoamento, né, aqui nesse território, e no qual temos então a usurpação, né, uma usurpação do território, visando sempre o lucro. E isso é claro que vai estar refletindo na educação, né, de como, quem será, né, quem estaria recebendo a educação neste período, certo? Então, quando temos entendimento de como, quando eu penso nesse contexto, período colonial, como ocorreu, né, a questão da educação. Então, friso aqui que a educação ela decorreu em duas fases, tá? Esse período, a fase jesuítica e a fase pombalina. Destaquei aqui em amarelo, vocês devem estar observando, justamente a fase jesuítica, porque nós, de certa forma, abordamos bem rapidamente, né, no nosso primeiro bimestre. Lembra quando eu falei da Contra-Reforma, né, uma oposição justamente da Igreja Católica ao protestantismo, né, em que eles criaram, no caso, as comissões, né? Então, principalmente fomentado pelos jesuítas, e que acabavam aplicando o plano Ratio-Estrudion. Então, aqui simbolizou, se aplicou isso justamente naquele período que estava colocando no contexto europeu, é o que estava ocorrendo aqui no território brasileiro. Tá? Então, por isso que eu até deixei em destaque. Mas vamos ver essas duas fases de uma forma bem marcante, bem legal, aqui para a gente entender melhor, né, esse processo, tudo bem? E antes até de dar um entendimento aqui, melhor um esclarecimento sobre como estava acontecendo a questão da educação, como iria, né, ocorrer, como ela estava se expandindo dentro dessas fases, a autora ela coloca assim, no contexto social, com tais características, a instrução, a educação escolarizada só podia ser conveniente e interessar a esta camada dirigente, pequena nobreza e seus descendentes, que, segundo o modelo de colonização adotado, deveria servir de articulação entre os interesses metropolitanos e as atividades coloniais, ou seja, a forma de que foi passada a educação neste momento, ela atendia uma pequena parcela da população, tá? Mas ela também deveria ser passada para os que estavam aqui, que no caso os indígenas. Por isso que temos essas duas fases e vamos entender como ela acabou se desenvolvendo, tá? Antes de ter o entendimento e até como que foi esse encaminhamento desses planos aqui no território brasileiro, é importante a gente entender o quê? Se for pensar que está um mapa, no caso, que mostra as capitanias hereditárias, né, de como era, na verdade, a questão que era dividido por territórios em grandes faixas, né, e entregue, então, a administrações particulares. Então, essa era a forma, a gente fala assim, de administração, né, colonial. E
as faixas de terras, elas eram muito grandes para administrar, e até por falta de recursos, né? E ataques também. Então, se tinha uma dificuldade muito crescente, muito grande, em estar desenvolvendo justamente a administração. Então, com isso, acabavam se tendo dentro dessas faixas, né, governo, então tínhamos um governo geral, que era para apoiar, então, as capitanias, né, a fim de que o processo de colonização consistisse em um desenvolvimento normal. E daí, como ele estaria responsável com uma forma de administração, ele acabou criando o quê? Regimentos. Esses regimentos são uma forma de organização. Posso falar o quê? Esses regimentos, eles são o quê? Uma legislação, tá? Então, é a legislação do momento que vai estar orientando em todos os aspectos, na questão da economia, organização, de tudo que você imaginar. E, é claro, referente em específico à nossa questão quê? Nossa questão educacional, tá? Então, o que, que eu tenho quando eu falo na questão educacional nesse período? Né? É o que a legislação, então, ela afirma. Ela fala o quê? Que referente à conversão dos indígenas, a fé católica pela catequese e pela instrução. Ou seja, essa questão, ela não teria, a questão educacional não poderia ser apenas destinada aos colonos e seus descendentes, a pequena parcela que se tinha aqui, mas ela também deveria estar referente a quem? A população que já existia aqui, que no caso os indígenas, e que por sua vez deveria então fazer uso, né, pela catequese, a conversão, né, a questão religiosa, que no caso era o catolicismo, mas também deveria receber uma instrução, tá? Isso é interessante a gente entender. Por quê? Essa instrução seria justamente voltado ao aprendizado, tá? Então, a partir desse regimento, eu tenho aqui a adoção no território brasileiro, eu falo o início o quê? Da fase jesuítica, né? E a fase jesuítica é lógico fomentada e organizada então pelos jesuítas, né? E os jesuítas aqui então em território enquanto colônia deveriam fundar colégios que recebiam subsídios do Estado então português relativo às missões. É um filme que retrata bem isso e como ocorreu até inclusive a sua expulsão, o filme é A Missão, tá? É um filme bem interessante sobre isso, que depois na live eu vou estar explicando e acordando melhor sobre ele, tá? Então, eu tenho esses dois, vamos entender que eu tenho dois planos de estudo dentro dessa própria fase. Então, o primeiro plano de estudo que se tem dentro da fase jesuítica é o plano de estudo de Nóbrega, que ficou conhecido por este nome, haja vista que quem foi seu idealizador foi Manuel de Nóbrega, que fundou aqui em Encontro Colônias vários colégios jesuítas, tá? O intuito desse plano de Nóbrega era realmente instruir, catequizar a todos, né? Então, indígenas, ele pensava passar justamente essa educação para os filhos dos colonos, né? Só que a única diferença que eu falo que se tinha é que, no caso, os filhos dos colonos, eles acabavam indo para Portugal depois de finalizar seus estudos. Mas os indígenas, além da conversão, né, que era o seu intuito basicamente também, né, voltando à conversão dos mesmos, mas passasse uma instrução. Eles também iriam receber conhecimentos, inclusive de leitura, tá? De técnicas mesmo, de aprender a ler e a escrever, tá? Então, o primeiro plano educacional elaborado pelo padre Manuel de Nóbrega percebe-se a intenção de catequizar e instruir os indígenas como determinava os regimentos, ou seja, a gente fala assim, a legislação, né? Percebe-se também a necessidade de incluir os filhos dos colonos, uma vez que, naquele instante, eram os jesuítas os únicos educadores de profissão que contavam com um significativo apoio real na colônia. Ou seja,
ele acabava se configurando, então esse plano de Manuel de Nóbrega, por estar atendendo toda a demanda, né, e atendendo principalmente aos rendimentos, como um plano legal. Falo legal porque estava atendendo à legislação, tudo bem? Então, o plano de estudos propriamente dito foi elaborado de forma diversificadas, com o objetivo a atender à diversidade de interesses e de capacidades, começando pelo aprendizado do português, né, incluiu o ensino da doutrina cristã, a escola de ler e escrever. Daí em diante, continua em caráter opcional o ensino de canto, né, o fenônico e de música instrumental, e é uma bifurcação, né, tendo de um lado, né, o aprendizado profissional e agrícola e de outro aulas de gramáticas e viagens de estudos à Europa. Então você se tinha de certa forma até um certo ponto, né, todos recebiam a mesma instrução e quando fala principalmente as aulas de gramática e viagens de estudo à Europa, é que era destinado principalmente aos colonos, os filhos dos colonos, tudo bem? Então, mas isso é claramente que não iria, eu falo assim, funcionar durante muito tempo, visando o quê? Porque o intuito, quando eu penso enquanto colônia, era o quê? Era justamente ter lucro, né? E justamente e muitos indígenas estavam tendo, que nem fala, resistência, né? Muita resistência à questão da conversão, né? E de sua formação sacerdotal, né? Então, era complicado você colocar. E imagina se você, a gente mudar toda a nossa cultura, até eu falo, diante da nossa conjuntura de hoje, você modificar a forma que está se vivendo, como é complicado, né? Então, como uma forma de organização dos jesuítas diante, né, de sua expansão também no território brasileiro, foi adotado um plano, agora um plano pedagógico, um procedimento unificado, que daí estava até atrelado bem ao plano que estava sendo adotado lá no contexto europeu, né, que é o plano de estudo Ratio Estudium, tá? Então, esse plano de estudo, ele já tinha algumas diferenciações do plano de Nóbrega, mas ele se fez aí vigente, porque de certa forma atendia mais a questão também do lucro. E ele acabou sendo configurado como um plano real, porque é o que se marcou, é o que estava presente dentro da conjuntura então social, tá? Então, nota-se que a orientação contida no Ratio, que era organizar a organização e o plano de estudo da Companhia de Jesus, publicado em 1599, concentrava suas publicações nos elementos da cultura europeia. Evidencia dessa forma o desinteresse ou a constatação da impossibilidade de instruir também o índio. Então, vamos ter com esse plano de Ratio uma modificação na instrução, principalmente de quem? Do indígena, né? Por isso que daí vai falar assim, o plano real, porque é o que vai se fazer vigente, tá? Então, o que que ela coloca? O plano legal, que estava de acordo com a legislação, né? Que era então catequizar e instruir, né, instruídos os índios, e o plano real se distanciavam, se a gente for pensar, mantinha o que? Uma distância. Né? Os instruídos serão então descendentes dos colonos, dos colonizadores, né? E os indígenas serão apenas catequizados. E aqui tem até um quadro para a gente entender como que se configurava. Quando eu tenho, então, no plano de Nóbrega, né? Então, a gente fala assim, como eles eram os únicos educadores jesuítas aqui no território brasileiro, você tinha o quê? Um aprendizado do português, também era passada a doutrina cristã, né? Se tinha um contexto então, de ler e escrever, e depois tínhamos as bifurcações, não é? Que quando eu falo de cantos orfenóricos e música instrumental, ambos podiam ter acesso, mas quando eu falo o aprendizado profissional e agrícola, esse era mais destinado ao indígena, né? E quando eu falo na questão de gramática, inclusive viagens à Europa, esse já era destinado aos colonos, né, aos filhos dos colonos.
mas de certa forma estava atendendo à legislação, aos regimentos, né? E que falava que os indígenas deveriam ser instruídos, tá? Quando eu tenho no plano RAT, que foi justamente esse procedimento unificado, o que ocorre? Na verdade, quem tem esses cursos de humanidades, né, cursos de filosofia, de teologia e a viagem à Europa, se restringe a quem? Aos colonos e seus descendentes. Né? O indígena era apenas destinado ao quê? À catequização, né? Então, não é essa instrução, principalmente da questão de mão de obra. Então, qual que era o intuito? Formar um indígena dócil para a mão de obra, que ele atendesse, que tinha visão sempre do lucro. Uma outra característica desse momento é que a educação feminina registria-se, então, as boas maneiras e prendas domésticas, né? E com isso, a elite era preparada para o trabalho intelectual, segundo o modelo religioso, então, no caso era o católico, né? Mesmo que muitos dos seus membros não chegassem a ser sacerdotes, mas tinham sempre essa visão. Né? Então, o trabalho intelectual era uma ordem, né, educacional do período, tá? Então, o que na verdade a gente tem que estar destacando aqui? O importante ressaltar é que a formação intelectual oferecida pelos jesuítas é, portanto, uma formação da elite colonial, marcada por uma intensa rigidez na maneira de pensar, consequentemente, de interpretar a realidade, porque tudo era voltado, então, para a questão justamente de quem? Voltado para a questão religiosa. Então, seguia, lembra quando nós estudamos no primeiro bimestre, falando justamente do ensino, que era muito criticado também nesse momento, gente, pelos castigos físicos e assim por diante, aqui também se configurava dessa mesma forma. Então, planejaram reformas bastante eficientes em sua execução, converter, né, por assim dizer, seus alunos ao catolicismo, afastando-o das influências consideradas nocivas, que no caso eles estavam falando, fazendo referência ao protestantismo, tá? E por isso que dedicavam em especial atenção aos preparos dos professores, que somente tornam aptos após 30 anos, selecionavam cuidadosamente os livros, exerciam rigorosos controles sobre as questões a serem suscitadas pelos professores, especialmente, né, especificamente no que? Em filosofia e teologia. Então, o preparo dos professores era um fator muito importante nesse período. Mas vale ressaltar que o quê? A gente for pensar nesse contexto, a Companhia de Jesus, ela começou a ter um domínio muito grande. E isso começou a incomodar a metrópole, no caso Portugal. Porque aqui, então, se você imaginar essa forma de organização, ela era detentora de um poder econômico, tá, que deveria ser devolvido, né, ao governo, mas que não era devolvido, como que era esse poder, principalmente pela cobrança de dízimos, né, tributos, né, e um outro ponto que educava o cristão a serviço da ordem religiosa, não ao interesse, então, do país, ou seja, enquanto colônia. E isso acabou elevando, consequentemente, o que é a expulsão, então, tanto de Portugal como também do Brasil, as companhias de Jesus. E aí vamos ter, então, o início, a segunda fase, tá? A gente fala no contexto educacional, mas eu falo também de organização aqui no território do Brasil. E essa fase, então, pombalina, que com a expulsão tem, então, a instrução de uma nova fase no campo educacional, marcada, então, por uma estruturação na educação, né? Expulsão também dos jesuítas no meio educacional, mas vamos ver que eles ainda vão continuar vigentes, porque eles são os únicos educadores que se tinham nesse momento, mas vão começar, então, a formar uma nova légua de educadores, tá? E uma política educacional. É importante ressaltar que nesse momento está ocorrendo a passagem do mercantil, que se acreditavam justamente que a exploração de terras e metais é o que assegurava riquezas, para a questão que industrial. E temos a instauração de uma crise marcada principalmente pelo quê? Pela exploração. Eu falo que o Brasil
até no seu ponto de vista de metrópole, se tinha uma crise muito canalizada com o domínio ali da Inglaterra, né? Então, a crise que se estava no contexto lá de Portugal acabou afetando muito a sua colônia e foi aonde sacrificada ainda mais para tirar mais dinheiro. Então, diante desse contexto, a gente fala de crise, Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, né? Ele acaba criando o quê? As reformas pombalinas. Essas reformas pombalinas, elas tinham como intuito recuperar a economia, tá? Então visavam, na verdade, todo um contexto, não era apenas exclusivo da questão da educacional, mas queria consequentemente refletir na educação, tá? Então, tinha-se a partir desse momento fiscalizações, tá? Para ver realmente como que estava a distribuição de cargos, de ocupação, né? E aí, essas fiscalizações, ela acabou acarretando muito, porque começou a se criar, então, cargos, né? E ela acabou acarretando na formação educacional, porque era preciso ter uma instrução mais de forma mais específica. Então, as técnicas de leitura e escrita se fazem necessárias, né, para se manter justamente a fiscalização. E aí surgem com força, eu falo a instrução que primárias nas escolas, tá? No contexto da economia que se tem aqui, é que justamente você vai começar a ter um processo de mineração já bem crescente economicamente, que era uma solução bem esperada, né? Que eles almejavam tanto a questão de dinheiro, de lucro, né? E esse, então, esse crescente da economia vai tentar, eu falo assim, justamente minimizar um pouco os impactos de uma crise que já vinha a nível internacional, tá? Então, isso você vai ter uma movimentação bem grande, eu falo assim, de rebeliões realmente dentro aqui do nosso mercado interno nacional, tá? Mas o fato, quando eu penso então na educação, neste momento, eu tenho que ter em mente que eu tenho duas fases, né? E a fase, então, do ensino na questão jesuíta, que se firmou daí como atendendo até o que estava sendo proposto no contexto europeu, né? O Ratio-Strategion, o plano de estudo, mas qual que é o ponto, até o porquê que acabou sendo expulso? Porque justamente a gente pensa, a Companhia de Jesus, né, por meio dos jesuítas, eles eram financiados pelo Estado, mas estavam atendendo interesses da igreja, né? E já com o Marquês de Pombal, que visava pelo menos modernizar, onde começou a se instruir também o ensino público ali pela instrução primária, ele já era financiado pelo Estado, mas para atender os interesses do Estado, né? Então, começou-se a tentativa de tirar, de fato, a questão dos jesuítas, esse poder, esse domínio. Mas lembrando, como eu falei, que os jesuítas acabavam ainda permanecendo, mesmo no meio do Pombal, porque eles eram os únicos educadores do momento, tá? Então, quando eu penso nessa fase Marquês de Pombal, fase pombalina, eu tenho que entender que justamente acontecia o quê? Então, dentro do ensino público, né, que foi fomentado por conta que era necessário ter, então, uma fiscalização, e para isso você tinha diretor, né, um diretor geral de estudo, que era preciso ter uma licença, né, para uma licença de ser professor, então, para ser esse diretor, tá? Então, você tinha que estar atrelado justamente aos interesses do que era proposto agora pelo Estado, para ser esse professor e estar assumindo os estudos, tá? Então, aqui atendia principalmente a questão do quê? Do ensino primário. Quando eu penso nos estudos secundários, que seriam uma forma mais aprofundadas, né? Eu estava fazendo referência que seriam aplicadas agora, o seu plano de estudo, eram as aulas régias, né? E as aulas régias, elas partiam muito do estudo das humanidades, voltadas para o latim, o grego, filosofia e retórica. Mas isso significava um retrocesso por quê? Permaneceu um desvínculo, na verdade, dos interesses, dos assuntos e problemas da realidade imediata.
né? Então, ficava muito, principalmente na questão de você falar bem, do entendimento histórico, mas o que estava acontecendo no momento não se era enfatizado, tudo bem? Então, o que a gente tem que refletir? Eu falo nesse momento, que você tem os planos de estudo, aqui no contexto, enquanto Brasil de colônia, né? No caso, o plano de estudo Nóbrega, que se configurava como estudo legal, o plano de estudo Rático, que se configurava como um plano real, né? Acabou influenciando muito a questão educacional, né? A instrução realmente do que iria para o indígena ou não. Com o plano de Marquês de Pombal, já se tinha um retrocesso, porque era mais, eu falo assim, uma forma muito banal que era, se configurava o ensino, tá? Como atividade para vocês, vou estar colocando, como eu já tinha passado um pequeno vídeo, né? Já tinha falado, era a característica das minhas atividades. Vamos manter aqui neste momento o fichamento de transcrição, as cópias das partes principais, tudo bem? Do qual eu vou estar falando já no início da nossa live, e no caso até as próximas atividades como que serão, porque terão características diferentes, tudo bem? Então, aguardo vocês às 9 horas na nossa live para tirar maiores esclarecimentos, né, sobre o texto, e qualquer dúvida eu estarei, então, à disposição de vocês, tá? Abraços e até lá!